e ele estava furioso. Então, imediatamente, eu olho para o Santo dos Santos, o santuário celestial, e digo: Senhor, sabe, esse cara é tão repugnante que eu tenho vontade de sair daqui. Mas eu disse: sabe, Senhor, estou te pedindo para me dar uma experiência com uma pessoa perversa, com quem o Espírito Santo possa trabalhar para que eu possa provar minha nova teoria da salvação. Eu disse: Senhor, ajude-me para poder orar por esse homem. Eu realmente precisei de ajuda para orar por esse homem. O Centro de Pesquisa Cardíaca tem a honra de apresentar agora. Isso é para que possamos orar por todos vocês. Eu realmente precisei de ajuda para orar por esse homem. Roger compartilha ainda mais respostas milagrosas às orações e como muitos estão usando esses mesmos princípios de oração intercessória em favor de outros. Esta entrevista foi conduzida por Dan e Karen Houghton, do Centro de Pesquisa Cardíaca. Vamos agora nos juntar a eles para a conclusão desta série em 2 partes sobre respostas incríveis às orações. Então entrei num estabelecimento comercial e estava lotado de gente, um grande depósito de madeira. Eles venderam tudo para a fabricação de tratores. E vejo o gerente de volta no balcão, ele estava atendendo alguém. Então eu fui caminhando até lá. Ele disse ao seu ajudante: atenda esse cliente. Fui ver o gerente. E ele disse: você realmente quer vê-lo o chefe hoje? Eu disse: eu o vejo, mesmo que eu morra. Mas disse ele: é por isso que você precisa desse tipo de coragem. Ele diz isso porque o chefe está de mau humor. Tínhamos 3 vagões de carga que deveriam ter chegado na última quinta-feira, mas ainda não chegaram. E eles haviam prometido novamente para segunda-feira, mas eles não apareceram. E ainda bem que ele não tem um revólver ou algo assim, ou uma arma, porque a primeira pessoa que ele ver entrando no escritório, ele vai atirar. Ele atiraria, ele queria me mostrar como as coisas estavam ruins. O escritório era lá em cima, tinha muito vidro no escritório. Então subimos as escadas e, ao passar pelo escritório, ele disse: olha, aquele ali com a fumaça. Esse é o chefe. E ele fica falando comigo desse jeito. Agora não dê atenção ao que ele diz. Ele vai gritar, espernear. Não sei o que ele poderá fazer, mas você não vê nada. Ok. Eu disse: tudo bem. Ele abre a porta e diz: ei, senhor Brown, Roger está aqui para cumprir seu compromisso. Ele diz: deixe-o entrar e sentar-se. Estou ao telefone. Estou ocupado. Então eu entro e me sento. O cara nem olha para mim. Eu pensei comigo mesmo: ele é durão. E ele estava ao telefone com um dos seus gerentes de um dos outros negócios. E ele disse para ele: eu não me importo com sua esposa e seus filhos, seus 6 filhos. O que eu tenho a ver com isso? Ele disse, e estava gritando e berrando: eu quero resultados. Resultados do último trimestre, resultados trimestrais. Ele disse: que desastre. E sabe, ele disse: sabe de uma coisa? Quer saber? Mais um trimestre assim e eu te substituo. Ele estava muito furioso. Imediatamente olhei para o Santo dos Santos, o santuário celestial, e disse: Senhor, sabe, esse cara é tão repugnante que me dá vontade de sair daqui. Mas eu disse: Senhor, estou te pedindo para me dar uma experiência com alguém realmente perverso, com quem o Espírito Santo possa trabalhar, para que eu possa provar minha nova teoria da salvação. Eu disse: Senhor, me ajuda, para que eu consiga orar por esse homem. Eu realmente precisei de ajuda para orar por esse homem. Agora, tudo isso foi em silêncio, certo? Eu falei com o Senhor em pensamento. Eu disse: Senhor, aplica a ele todos os méritos do sangue que derramaste no Calvário, teu sangue divino, teu sangue sagrado. Aplica isso a este homem para que o registro dele seja limpo, para que ele tenha uma ficha limpa, para que não haja nada separando entre ti e ele e entre o Espírito Santo e Deus o Pai. Agora eu disse: Senhor, que o Espírito de Deus expulse os espíritos demoníacos. E o Espírito Santo sempre fez isso por mim. Então que o Espírito de Deus envolva este homem com uma atmosfera espiritual de luz e paz. Conceda a ele uma paz que ele nunca teve em sua vida. Esse foi exatamente o tempo da minha oração. O cara estava gritando e berrando desesperadamente, e bem ali.
Não se passaram nem 10 segundos até que a voz dele começou a diminuir gradualmente o tom. Baixando, baixando. Joe, ele disse que não foi por mal. No telefone ele insistiu, não quis dizer aquilo. Sabe, você trabalha comigo há muito tempo e eu jamais te substituiria, você sabe. E ele disse que ele era maravilhoso e um bom gerente. Ele disse que estava muito nervoso e perdeu a paciência, e isso só acontece às vezes. Ele falou que teve uma discussão com sua esposa pela manhã em casa. Eu falei algumas coisas dizendo que eu sempre faço o suficiente por ela e tudo mais, e que eu não tiro folga para ir para Bermuda ou para as Índias Ocidentais e tudo isso. Ela não entende. Ela não consegue entender isso. Eu tenho negócios para cuidar, então isso me deixa tão irritado. Ei, escuta, ele disse. Ok, tá tudo claro, ele diz. Ok. Quando ele disse aquilo, me perdoa, eu ouvi 2 vezes. Desculpas, desculpas. O outro gerente disse, muito em breve, você e sua esposa, eu vou levar vocês 2 para jantar junto com minha esposa. Ok. Ele disse, obrigado, vamos combinar. De qualquer forma, ele desligou o telefone. Ele se levanta atrás da mesa e diz, eu sou Henry Brown, ou seja lá qual fosse o nome dele. Eu disse, eu sou Roger Morneau. Ele apertou minha mão com firmeza e ele disse, é tão bom ter você aqui, Roger, porque a essa altura ele já tinha começado a me observar, sabe? E ele diz, estou tendo um dia terrível. Estou tendo um dia terrível, até agora. Agora ele diz, estou com vontade de relaxar. Então ele pergunta, você se importa se eu colocar os pés na minha mesa? Eu disse, de jeito nenhum. Primeiro, a mesa é sua. Ele colocou os pés na mesa, cruzou os pés. E esse cinzeiro estava cheio de cinzas e bitucas de cigarro. E ele pega aquilo e joga na lixeira. E ele pega outro cigarro, acende e coloca na boca. E então ele estava relaxando. Eu disse, Deus o abençoe. Era assim que ele costumava ser. Que Deus faça por ele o que fez por mim. E ele disse, sabe, vamos esquecer os negócios por uns 10 minutos. Ele perguntou, você é casado? Sou. Ele então me perguntou, você costuma brigar com sua esposa? Eu disse, para ser honesto com você, não, eu não gosto de brigas. E minha esposa também não gosta. Ele disse, você é mesmo sortudo, hein? Ele perguntou, em que planeta você vive? Ou algo engraçado assim. Então começamos a conversar e, sabe, esse cara me disse, eu gosto de você, tem algo em você que eu gosto, entende? E ele estava tentando me entender. Pelo tempo que você está nesse ramo e tudo mais, nesse trabalho, quero dizer, você seria um gerente fantástico. Muita coisa que ele disse eu não coloquei no livro. Sabe, você é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter trabalhando para mim, colocar você no comando de todas essas operações. Sim, eu recebi algumas propostas maravilhosas quando trabalhava nas páginas amarelas. Sabe, porque ele estava me testando. Cuidávamos da publicidade, e nas páginas amarelas não se fala de política ou religião, você perde o emprego. Um cliente liga para o escritório e diz, olha, o rapaz veio aqui e falou da religião dele. Eu não quero que ele venha me visitar de novo no ano que vem. Você não só deixa de visitar esse cara no ano que vem, como também perde o emprego, é automático. Então ele disse, tem algo único em você, eu não consigo te entender. Eu consigo avaliar as pessoas, muito bem, mas eu não consigo te avaliar, eu não consigo te medir. Eu disse, tem algo de bom em mim? Ele diz, sabe, nunca me senti tão relaxado na vida desde que você entrou aqui. Ele disse, o que você fez? O que você faz para trazer esse ambiente com você? Eu disse, senhor, quero que saiba que não quero falar sobre religião porque é contra a política da nossa empresa. Mas eu disse, desde o momento em que você estava tendo dificuldades ao telefone com seu gerente, comecei a orar por você, para que o Espírito de Deus, o Espírito de paz, tranquilidade, sabedoria e entendimento, abençoasse sua vida. Está ao seu redor com uma atmosfera invisível de luz e paz. Você gosta disso? Ele disse, você ora assim? O tempo todo. É o meu modo de viver. Ele disse, isso é muito lindo. E então ele se abriu. Ele se abriu e me contou como ele está infeliz e como as angústias estão atingindo ele. Ele se abriu e me contou uma longa história e tudo mais.
E antes de eu sair de lá, ele disse, você pode orar por mim? Eu não sou mal agora, ele disse. Eu não quero que ninguém veja que você estava orando ou algo assim, mas ele disse, você pode orar por mim? Ele disse, tipo, todo dia, se você puder, ore por mim. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu não precisaria mais ir ao meu psiquiatra. Não é legal? Eu disse, Sr. Brown, vou colocar o senhor na minha lista de orações. Vou me lembrar do senhor todos os dias. Porque o senhor me deu essa experiência. Esse cara vai estar na minha mente todos os dias. Saí de lá com o trabalho, a publicidade e tudo mais. E ele disse, ei, tudo bem se eu te acompanhar até a porta? Eu disse, claro, porque ele não ia descer. Eu disse, tenho que descer de qualquer jeito. Conversamos, eu disse. Como você consegue, sabe, construir tantos negócios? Você nem é tão velho assim. Ele disse, eu trabalho duro. E ele começou a me contar sobre os negócios dele. Me acompanhou até lá embaixo. E o gerente estava olhando, e todos os atendentes também. E eles estão olhando um para o outro. E o cara estava sorrindo, sabe? E disse, não, cara, não é um dia lindo. Esse foi um dia muito lindo. Ele me acompanhou até a porta e disse, prometa-me que no ano que vem você vai cuidar da minha publicidade. Eu não quero que mais ninguém me procure no ano que vem. Eu disse, farei isso por você. Vou ter que fazer o pedido para solicitar a conta. Bem, acontece que fui promovido a gerente de divisão no ano seguinte, então eu não liguei para ele durante algum tempo. Um ano depois disso, ou 2 anos depois, fui chamado, né, com um dos meus homens, e ele tinha me dito o seguinte, todas as vezes que você estiver cuidando da minha conta, por favor, me ligue e diga que você é o Roger Morneau, e dessa forma você vai conseguir passar por lá sem nenhum problema. Antes, eu nunca conseguia falar com ele. De certa forma, perguntei aos rapazes, vamos fazer uma visita ao Sr. Brown, para ver as contas, mas sempre que os meus funcionários iam na empresa não o encontrava, o Sr. Brown. Um deles me disse, eu já estive lá uma dúzia de vezes. Não consegui vê-lo. Sério? Eu disse, ok, pegue o telefone, ligue para ele e diga que Roger esteve na cidade com seus funcionários. Vamos ver se isso faz alguma diferença. Ele ligou e falou com a secretária, o gerente, né, seja lá quem for, e o rapaz atendeu imediatamente. E ele perguntou quando eu iria vir. Porque ele já sabia àquela altura que eu tinha sido gerente, foi isso que aconteceu no ano anterior. Então, naquela vez que fomos até lá, ele ficou extremamente empolgado. Ele saiu do escritório, veio ao meu encontro e apertou minha mão. Colocou a mão sobre meu ombro. Ele disse, cara, é bom te ver de novo. Ele disse, agora você é gerente. Eu sabia que chegaria ao topo. Vamos ver no que está envolvido. Obrigado, senhor. Entramos no escritório e ele disse que queria anúncios maiores. Pediu a um cara para colocar novas linhas ali, precisava de anúncios maiores. Ele disse, enquanto você faz isso, meu amigo Roger e eu vamos ver meu contador. E atrás de sua grande poltrona havia uma bela placa na parede que era de bronze, mas era uma bela obra de arte, uma verdadeira peça de leitura de qualidade. Ele dizia que a oração realmente pode mudar as coisas. Em vez da foto de uma garota nua que ele tinha 1 ano antes, ele tinha a bandeira de bronze que dizia: a oração muda as coisas. Então fomos até o contador dele e ele disse, o contador falou, eu contei tudo sobre você para ele. Você mudou a minha vida. Ele diz, sabe, ele só vem uma vez por semana. E ele diz, por acaso, hoje é o dia em que ele está aqui. Ele diz, vamos ao escritório dele. Então ele foi ao escritório dele e disse, ei, quero que você conheça Roger Morneau. Ele disse, esse homem mudou a minha vida. E o cara, sabe, ele olhou para mim, sim, senhor. Morneau, e ele olhou para mim, tipo, rapaz, você sabe, você está ao lado de uma boa pessoa. Ele diz, Sr. Brown me contou muitas coisas sobre você. Senhor, Brown diz, eu já disse que não preciso mais de um psiquiatra. Depois de nossa conversa e sua oração, muita coisa mudou na minha vida. É exatamente assim mesmo. Então, essa experiência, mais uma vez, mostrou para você a oração intercessória. Roger, as histórias que eu ouvi você contar. Agora, sobre oração respondida, eu extraí alguns fatos que acho importantes para revisarmos. Primeiro, quando você ora, você exerce fé de que Deus responderá essa oração. E número 2, você ora pelo bem-estar mental, espiritual e físico da pessoa, pedindo o perdão dos seus pecados. E então, número 3, você reivindica os méritos do sangue de Jesus ao orar. Achei isso realmente útil, só de captar esses pontos. Bem, todos são pontos muito importantes.
Estou chegando ao ponto agora em que consigo compartilhar todo esse conhecimento valioso para outras pessoas. E elas estão experimentando resultados verdadeiramente fantásticos em suas orações intercessórias, resultados que simplesmente não tinham antes. E isso é algo extremamente encorajador para todos nós. Agora, Roger, é verdade que você recebeu cartas de todo o mundo, de pessoas que leram seu livro, respostas incríveis à oração, e muitas pessoas ligam para você e dizem: Roger, você poderia orar pela minha filha ou pelo meu filho, ou por mim? Como se sentissem que você tem uma conexão especial com Deus? Existe algo especial sobre a sua conexão? Ou a mesma oração feita por outra pessoa também é capaz de mover o braço de Deus? Eu não possuo absolutamente nenhuma vantagem sobre ninguém, de forma alguma. As pessoas que se dedicam, seguem os poucos passos que considero muito, muito essenciais para obter respostas à oração, terão os mesmos resultados. Eles estão tendo os mesmos resultados agora. Então, alguns leitores do seu livro estão aplicando seus princípios e eles estão obtendo os mesmos resultados com a oração que você. Pois bem, eu entendi. Uma certa vez uma senhora me ligou lá do Canadá e disse o seguinte: estou muito feliz por você ter escrito o livro que escreveu. Isso mudou minha vida em relação a orar pelos outros. Ela disse: deixe o Espírito Santo fazer o trabalho agora. Ela disse: em vez de tentar convertê-los, estou vendo o Espírito Santo fazendo coisas maravilhosas na vida de pessoas que não têm utilidade para Cristo. E ela disse: isso alegra a minha alma. Estou ficando animada e simplesmente me alegro sozinha porque vejo resultados maravilhosos. E ela então continuou a me contar detalhadamente sobre a irmã dela, que tinha acabado de deixar o marido, tinha um amante que também era casado e viveu uma vida bastante desregrada e confusa por vários anos. Talvez algo em torno de 5 anos aproximadamente, pelo que eu me lembre. Ela não tinha interesse por religião, Cristo ou qualquer pessoa. E quando ela leu o meu livro, ela me disse: vou começar a orar pela minha irmã da mesma maneira que Roger Morneau ora. Então ela continuou: todas as manhãs, primeiro eu me certifico de que minha consciência está totalmente limpa, entende? E só depois disso eu começo a interceder pelos outros. E ela pedia que os méritos do sangue de Cristo fossem aplicados à irmã dela, pois mesmo que ela não se importe com Deus, ela precisa de ajuda. E como cristã, ela se encontra agora em uma posição de poder prestar auxílio à sua própria irmã, algo que não conseguiria de outra forma, a não ser orando por ela. Então ela suplicou fervorosamente que o Senhor de Cristo fosse apropriado à irmã. Depois ela pediu que o Espírito de Deus envolvesse a irmã naquele dia com uma atmosfera espiritual de luz e paz. Ela estava morta para o espírito de profecia. E ela disse: sabe, eu estava visitando minha irmã por alguns dias. E eu prometi a mim mesma que não falaria sobre religião com ela. Porque toda vez que eu ia visitá-la, todo ano, e toda vez que falávamos sobre religião, acabávamos brigando. Este ano eu disse: vai ser diferente. Eu estava ansiosa para visitar minha irmã e realmente me divertir, e eu consegui, porque ela disse: eu não a repreendi por nenhum dos seus pecados. Eu não mencionei nada sobre a vida do marido ou qualquer outra coisa. Ela disse que eu estava lá apenas para visitar minha irmã e para silenciosamente louvar ao Senhor pela sua bondade na vida dela. E ela me contou que exatamente na manhã do dia anterior à minha partida, ela me disse o seguinte: gostaria de conversar com você sobre algo que vai te surpreender muito. Ela perguntou: o que é? Ela disse: você poderia orar por mim? Ela perguntou: como assim orar por você? Eu preciso das suas orações porque estou em uma situação terrível. Porque meu amante vai me deixar. Agora veja, a senhora também vinha orando pela outra pessoa. Ela vinha orando por sua irmã e pelo amante. Para o Senhor limpar a ficha deles diariamente, envolvê-los em luz e paz espiritual e guiá-los pelo seu espírito na retidão. E o cara tinha acabado de dizer para ela: querida, nós não vamos mais nos ver. É melhor você arrumar suas coisas aqui no seu apartamento e voltar para ver seu marido. Porque minha esposa e eu nos reconciliamos, eu preciso viver pelos meus filhos adolescentes, e eu não posso levar uma vida dupla assim. Ele disse: minha consciência não me permite mais. Então ele disse para ela
Isso é um adeus. Não tem beijo, não tem aperto de mão. E ela chorou até não aguentar mais. Mas ele disse, foi isso que eu decidi. Então ela conta tudo para a sua irmã. Ela diz, meu marido nunca mais vai me aceitar de volta. Ele nunca vai me aceitar de volta. Ela disse, bem, não tenha tanta certeza disso. Não tenha tanta certeza disso. Então, parece que você vai me ajudar. Claro, eu vou te ajudar. Vou começar a orar pelo seu marido para que ele queira você de volta. Que o Espírito de Deus, o Espírito do sangue de Cristo abençoe a vida dele e que o Espírito de Deus o ajude a desejar ter você como esposa novamente. Por que ele disse que não queria mais ver o seu rosto? Sabe o que aconteceu? Uma semana só. Elas sempre foram amigas, sabe? A senhora que estava orando. Ela ligou para ele. Ela disse, como vai, Harry? Ele disse, bem, ela queria saber algo sobre alguma coisa. Ei, olha só, ele me contou o seguinte. Sabe de uma coisa? Eu ouvi dizer que o namorado da Mary terminou tudo com ela. Ainda bem, ele disse. E ela disse, bem, o que você quer dizer com isso? O que isso significa para você? Sabe, ele disse, eu adoraria ter minha esposa de volta. Eu adoraria ter sua irmã de volta em minha casa. Porque naquela época nós tínhamos um lar. Ele disse, isso não é vida, viver do jeito que estamos vivendo. E eu disse para ela ir para o inferno. E acabei dizendo tantas coisas horríveis para ela, sabe? E olha, ele me disse, você poderia perguntar para sua própria irmã se ela poderia. Você poderia tentar dar um jeito para que ela voltasse para mim? Ela disse, bem, vou mencionar isso para ela. E ela desligou o telefone e ela simplesmente ficou radiante, pulou como uma criança e agradeceu ao Senhor pelos milagres da salvação. E ela havia orado por sua irmã depois de ler seu livro Oração Incrível dos Ancestrais. Então, o ponto aqui é que queremos ter certeza de transmitir aos nossos espectadores que podem estar assistindo a esta visita em particular. Estamos juntos por vídeo em uma televisão ou em uma tela grande em algum lugar. A ideia não é necessariamente fazer com que você ore por eles, mas sim começar a orar da maneira que você descobriu a partir da palavra de Deus. Para si mesmos e para os outros. Porque eu não vou estar aqui para sempre. Embora uma senhora tenha me escrito e dito, você é como um dos patriarcas de antigamente. E ela disse, espero que o Senhor faça você viver até os 100 anos. Bem, eu agradeço a ela por isso. Eu também diria isso. Espero que viva 100 anos, Roger. Eu cheguei a dizer para ela, você precisa ser uma matriarca. Veja, agora vamos falar sobre orar pelas pessoas. Muitas pessoas estão obtendo resultados excelentes graças a isso. Agora quero também chamar a atenção para o fato de que, embora eu tenha recebido inúmeras e belas respostas às minhas orações, muitas delas, nada mesmo jamais aconteceu. Você não recebeu a resposta que esperava receber. O motivo real pelo qual levanto esta questão agora é porque não quero que todos digam, ei, se eu usar esta fórmula que ele tem como princípio, o Senhor vai converter a todos. Vejam, meus irmãos, irmãs, tios e todos os outros. As coisas não funcionam bem dessa forma. O poder de escolha que Deus deu a cada ser humano, você jamais será capaz de tirar das pessoas. E enquanto o Espírito de Deus diz, este é o caminho, andai por ele, volte, siga por ali. Se essa pessoa disser, não, eu não quero ir por esse caminho, o Espírito não vai forçá-la, entende? Então, muitas das orações que não são atendidas, não é porque Deus não pode ajudar. Deus está pronto para ajudar, mas a pessoa diz, eu não quero a sua ajuda. É quase isso que estou entendendo, Roger, enquanto conversamos, é que se trata de um conflito entre o bem e o mal, uma guerra que está acontecendo. Isso ficou claro para nós a partir do seu depoimento. É como se houvesse um conjunto de regras para a guerra, regras de engajamento. Como Deus disse, está bem, Satanás, você tem que seguir estas regras, e ele concordou voluntariamente em seguir um determinado conjunto de regras. E é como se sempre que você ora e se apropria do sangue do sacrifício, portas se abrissem. É assim que você entende. É exatamente isso, porque legalmente falando, o Senhor e seus anjos celestiais não têm o direito de intervir diretamente nos assuntos complexos deste planeta, exceto
Se um dos habitantes locais realmente precisa de uma ajuda muito especial, pelo que eu entendi perfeitamente do meu longo envolvimento com os espíritas, as regras mudam completamente. Satanás é o proprietário legal deste planeta. Cristo não contestou esse direito quando foi honrado. Ele reconheceu que Satanás era o príncipe deste mundo, a principal autoridade que o planeta Terra é. E o espírito humano diz: fique longe e nos deixe em paz. Ele ou ela, ou todas essas pessoas são minhas, ele reivindica todos eles como seus. Pelo que posso ver, o Senhor não pode legalmente intervir e ajudar neste terrível conflito entre as forças do bem e do mal. É uma guerra, a menos que alguém peça socorro. Senhor, eu preciso de ajuda ou ele precisa de ajuda? Precisamos de ajuda para combater esse conflito poderoso. Essa é a única saída, essa é a regra do jogo. No entanto, o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. A cunha de entrada, não é, Roger? Claro, é a cunha de entrada. Quando você clama fervorosamente pelo remédio do sangue de Cristo por alguém, você está, em um sentido espiritual profundo, cravando a cunha nos portões da cidadela de Satanás. Isso abrirá esses portões para que o Espírito Santo possa entrar e resgatar e transformar aquelas vidas, cativos espirituais, e tirar deles as amarras, as correntes, por assim dizer, e deixá-los ir para a liberdade em Cristo. E é o Espírito Santo que vai dar a eles essa orientação e essa ajuda, se alguém for capaz de interceder por eles. Porque muitas pessoas, elas não querem interceder por si mesmas. Elas nem sequer percebem o que está acontecendo. Roger, do ponto de vista de uma mãe, digamos que uma mãe esteja orando por seu filho há, 20 anos, e não viu nenhum resultado ou mudança em seu filho. Ainda há esperança para continuar orando? Sim, continue orando, mesmo que ela ore por 50 anos, o que são 50 anos em comparação com a vida eterna que teremos. Então, o que parece ser um longo período de tempo para nós, pobres humanos, porque somos tão limitados em nossa expectativa de vida, para o Senhor, nesse caso, não é nada. No período curto de tempo, Jó diz, no capítulo 14 de Jó, que o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Ele brota como uma flor e é cortado. Ele foge também como uma sombra e não permanece. Eu gosto também deste outro versículo, o 21, porque mostra que os mortos estão completamente mortos. O versículo 21 diz: e seus filhos vêm a honrá-lo, e ele não o sabe. E eles são abatidos, mas ele não percebe isso deles, porque ele está dormindo no túmulo. Eu só escrevi esse pequeno trecho aí porque é assim que eu uso os versículos, enquanto há vida, há esperança. Você poderia nos falar agora sobre a unidade de terapia intensiva de Cristo? Sim, agora gosto de pensar em Cristo. Ter uma unidade de terapia intensiva como as que temos em nossos hospitais é importante, pois é necessário que certas pessoas recebam esse tipo de atendimento. Cuidados adicionais são necessários para uma pessoa que está apenas um pouco doente. As pessoas têm acidentes relacionados ao pecado. Há muitas tragédias acontecendo, muitos acidentes relacionados ao pecado na vida cristã. Mas podemos ajudar as pessoas a superar essas crises orando por elas da maneira como fazemos. E eu tenho muitas experiências nessa direção que poderia contar a você. Isso faria seu coração vibrar de alegria no Senhor. Isso acontece devido ao fato de que o Espírito Santo está sempre ali para nos auxiliar quando nós pedimos pelo seu amparo. Roger, eu sei que, sempre que li seu livro sobre oração, fiquei impressionado com a ideia de uma lista de oração perpétua. Quais foram as circunstâncias que fizeram você pensar em toda essa ideia? Fico feliz que você tenha feito essa pergunta, porque é uma parte importante do meu ministério de oração, e eu gosto que as pessoas entendam isso, porque estou ansioso pelo dia em que o Espírito Santo terá alguns milhões de pessoas orando dessa maneira. E é aí que resultados extraordinários acontecerão ao trazer pessoas para Cristo e prepará-las para a segunda vinda. Eu estava dormindo uma noite e era época de rinite alérgica.
Então, no meio da noite, eu acordei, não estava dormindo bem, tomei um remédio e não consegui voltar a dormir. E de repente me veio este pensamento à cabeça. E isso, na verdade, acontece comigo com uma frequência considerável. Eu peço ao Senhor que o seu Espírito Santo ocupe a minha mente. É um joguinho interessante que eu faço, por assim dizer, mas é muito importante. Eu disse, Senhor, que o teu Espírito Santo abençoe a minha mente e veja se agora consigo voltar a dormir. Entra na minha mente com aquilo que tu achas que seria apropriado para eu receber agora. Uma bênção, encorajamento, iluminação, orientação, direção. Imediatamente, naquele momento, minha atenção foi totalmente direcionada para Moisés. Eram os grandes reis dos amorreus que tinham vindo com o propósito de lutar contra o povo de Israel. E eles foram observar do lado da colina. E perceberam que quando Moisés estava com as mãos erguidas para o céu e orando, os israelitas estavam vencendo a batalha. E quando ele abaixava as mãos porque estava cansado, como qualquer ser humano, os amorreus retomavam vantagem sobre os israelitas. Então Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Guidas disseram, vamos sentá-lo em uma pedra. Eles tinham uma pedra grande, trouxeram a pedra e o sentaram em cima dela. E eles seguraram firmemente a mão dois homens, um em cada braço, e ergueu as mãos deles para o céu. E a batalha, que durou muitas horas, foi finalmente vencida. E isso me impressionou de forma tão vividamente que fiquei convencido de que interceder pelos outros e se interessar pelos outros, continuidade ou perseverança ou diligência ou persistência no testemunho, era algo muito essencial. Porque então eu pedi ao Senhor, Senhor, me dê outros exemplos da Bíblia, e então eles começaram a surgir na minha mente. Várias outras coisas, que mostravam exatamente o que era. Quando você ora pelos outros, você precisa ter persistência, como se diz na linguagem americana moderna. E foi exatamente bem ali que eu criei a minha lista de oração perpétua. Eu disse, Senhor, vou anotar todos os nomes das pessoas por quem oro, quer dizer, por quem estou orando, e são pequenos casos, sabe, anotando essas coisas sobre as pessoas. E vou trazer esses nomes diante de ti todos os dias. E peço que o teu sangue expiatório seja aplicado a eles. E para que a graça do Espírito de Deus repouse e envolva-os com luz e paz espiritual. Afaste espíritos que tentam controlar suas mentes, confundir, oprimir e angustiar. Assim surgiu minha lista de oração perpétua. Agora eu tenho um livro de 150 páginas. Mas veja, olhamos para 150 páginas e ainda não cheguei exatamente a 150, mas estou chegando lá. Muita gente diz, quando você tem tantas pessoas pelas quais está orando, não consegue se lembrar de todas. O que acontece então? E uma senhora me disse isso na semana passada. Ela disse, irmão, o que aconteceu? Ela perguntou, quantas pessoas você colocou na sua lista de oração no último ano, mais ou menos? Eu disse, cerca de 600. Como você consegue se lembrar de todas elas? Não é importante que eu me lembre de todas. É importante para o Senhor, entende? E naquele momento em que eu estava pensando sobre o meu propósito na lista de oração, pensei também em Cristo. Pensemos agora no sumo sacerdote dos israelitas. No peitoral do sumo sacerdote estavam devidamente gravados e contidos todos os nomes dos filhos de Israel. E eles tinham 12 tribos, então havia uma grande quantidade de nomes, mas estavam todos ali. Espiritualmente falando, tenho certeza de que certamente não foram apenas gravados à mão. E em Cristo, o Santo dos Santos, nosso grande sumo sacerdote que ministra em favor da humanidade caída, eu peço a Ele todos os dias, ou quando quero colocar alguém na minha lista de oração, Senhor Jesus, gostaria que gravasses o nome dessa pessoa no peitoral da tua justiça, no peitoral da tua veste sacerdotal, e então apresentasses o nome dela diante do Pai Celestial. E peço para que o Espírito Santo faça a obra
que ele disse que precisamos tanto aqui neste planeta caído? Porque ele é o seu representante de honra, o Espírito Santo. E então começo a ver resultados. Eu sempre vejo resultados. Pequenos incentivos, às vezes muito pequenos, às vezes quase não há, você nem percebe. Uma senhora me disse, quando eu oro pelo meu filho, ela diz, orei por 9 meses, ele está piorando. Eu disse, senhora, aguente firme, mantenha a fé. Veja, há coisas boas pela frente. Eu poderia lhe contar sobre esse filho, o que quero fazer, a experiência, mas tive o rapaz aos 20 anos de idade. Ele entrou nas drogas, vindo de uma boa família cristã, destruiu o cérebro dele. Então o médico disse, bem, vamos interná-lo na instituição. Os pais disseram, não, deixe-nos levá-lo para casa. O médico disse, tem sido muito difícil, ele come com as mãos e com o prato dele, vocês vão ter que começar a ensiná-lo a ser limpo consigo mesmo. Vai ser demais para vocês. E a mãe disse, não, eu quero ele em casa. E o pai disse, nós vamos levá-lo para casa. E lá ele ficou por 12 anos olhando para a parede e fumando o tempo todo. Eles falavam com ele e não havia resposta, ou havia pouquíssima resposta. E sabe de uma coisa? Hoje esse homem está normal e louvando a Deus. Por causa da oração. Por causa da oração. Mas antes de melhorar, ele piorou. Eles me ligam aqui às 23h30 da noite. Ela diz, nosso filho foi levado pelos policiais. Tivemos que chamá-los porque ele bateu no pai e jogou as cadeiras pela janela. Ele quebrou todos os móveis, ele tinha 32 anos, era um cara grande com 90 quilos. E ela disse, tivemos que chamar o xerife e eles o internaram no hospital. Ela disse, agora perdi completamente a fé na oração. Senhor Morneau, não posso continuar orando da maneira que você me disse para fazer. Desculpe, eu disse, senhora, fico feliz que você tenha me ligado. Quero te agradecer por ter me ligado, tá bom? Porque vou redobrar a intensidade do meu desejo pelo seu filho. 2 semanas depois, ele estava de volta em casa, normal, conversando e dizendo, ei, vocês mudaram muito em 12 anos. Todo mundo dizia, esse é o Mary ou o Joe, seja quem for. Ele não conseguia se lembrar do que aconteceu nesses 12 anos, e agora ele está falando como um ser humano e levando uma vida normal. Precisamos pensar na experiência de Jacó. Quando Jacó enviou os mensageiros para Esaú, ele disse a Esaú, estou voltando para casa. Ele queria ver qual seria o resultado disso. Esaú disse, você volta e diz ao mestre que eu vou, e vou matar todo mundo, depois pegar todo o gado dele, que será meu, e vou matá-lo também. Então eles vieram e contaram isso para ele. E ele disse, bem, vamos ter que organizar tudo em 2 grupos, não vou entrar nos detalhes. Mas ele foi lá à noite e orou, e lutou com Deus. E você sabe o que aconteceu com Jacó. E a pena da inspiração nos diz que Jacó teve sucesso porque foi perseverante e determinado. E o sermão do Senhor diz que a vitória dele é um exemplo do poder da oração importuna, né? Ou seja, da oração incessante. Ela diz que há um problema com os seres humanos. É provável que não nos apeguemos à promessa da fé. Ela diz, lutar com Deus, quão poucos sabem o que é isso. Poucos tiveram suas almas atraídas a Deus com tanto desejo até que cada poder estivesse ao máximo. Quando ondas de desespero inexpressáveis varrem o suplicante, quão poucos se apegam com fé inabalável em suas promessas. Eu disse, Senhor, preciso da tua bênção. Você vai me ensinar a fazer um segundo esforço. Quando todo mundo desiste, é quando eu dou o meu melhor. Então sua lista de oração perpétua surgiu porque você queria fazer esse segundo esforço e garantir que aqueles nomes permanecessem diante do Senhor. Assim, se por algum motivo você viesse a morrer, Roger, aquelas orações ainda estariam diante do trono de Deus. Eu já providenciei isso. Eu disse ao Senhor Jesus, sou como todos os outros mortais. Mais cedo ou mais tarde vou para o túmulo, a menos que o Senhor volte logo, porque já estou ficando bem velho. Na sua segunda vinda seria bom ser arrebatado. Mas eu disse, esse não é o ponto importante. O ponto importante, Senhor, é que tenho todas essas pessoas aqui. Ao longo dos anos fui acumulando os nomes que apresento diante de ti todos os dias. Agora, se eu for colocado para descansar, gostaria que você, querido Jesus, assumisse a responsabilidade de interceder diante do Pai dessa maneira, para que a continuidade, o esforço, o interesse e o poder da salvação
não sejam interrompidos porque alguém morreu. Muitas pessoas, Roger, têm lido ao seu livro. É um best-seller da Review and Herald. Muitas pessoas no mundo foram muito encorajadas. Você recebeu cartas e até ligações, mesmo com um número não listado para sua privacidade. Alguns escrevem uma carta e dizem, por favor, me ligue. Não encorajamos as pessoas a fazerem isso. As cartas são agradáveis quando você as lê. Sei que isso te anima, mas não queremos que as pessoas venham ao Roger Morneau. Queremos que elas vejam os princípios que estão aqui. Conte-nos sobre o seu ministério de oração atualmente. Ele cresceu e se expandiu. Sim, eu recebo cartas de diferentes continentes do mundo e tenho pessoas me ligando da Austrália. Você consegue imaginar uma pessoa pagando $1 por minuto para falar com Roger Morneau? E ele fala por 45 minutos. É assim que tem acontecido. E muitas pessoas estão sendo abençoadas. Você tem 25 ou 30 situações que você continuamente apresenta diante do Senhor. Muitas outras pessoas a quem você apenas compartilha seu testemunho para encorajá-las. Como posso começar um ministério de oração intercessora? Você teve um ministério bem-sucedido. Roger, por favor, compartilhe conosco. Quais são os componentes, os segredos para ter um ministério de oração intercessora bem-sucedido? Pois bem, depois de ter deixado o espiritismo e vindo para a igreja que guarda os mandamentos de Deus, eu decidi firmemente, em certo momento, que precisava memorizar a palavra de Deus. Tudo isso apenas para me manter espiritualmente vivo. E o desânimo e o desalento eram sentimentos que me dominavam facilmente. Porque quando você pensa assim, diz o Espírito, você não duraria muito tempo. Senti que o Senhor me havia protegido de ser destruído pelo Espírito até aquele momento. Ele me manteria vivo, sem problemas. Acho que, no fundo, eu adorava espíritos demoníacos e isso era bastante deprimente às vezes. E porque eu sentia, como é que minhas orações poderiam realmente ser abençoadas pelo Senhor, sabe? Como elas poderiam ser ouvidas? Exato, sendo que eu fui uma pessoa tão perversa em certo momento. Porque esses pensamentos entram na sua mente e eu decidi que precisava me fortalecer com a palavra de Deus, senão eu acabaria me perdendo depois de um tempo. Ao longo dos últimos 45 anos, eu memorizei bastante versículos na Bíblia e uma pessoa me perguntou quantos versículos eu tinha memorizado. Foi mais de 2.200 versículos das Escrituras que memorizei ao longo dos anos. Os escritos do Espírito de Profecia e de outros autores que conseguem se expressar de forma tão bela ao falar sobre coisas espirituais. E eu tornei tudo isso parte do meu ser. Certo. Um dos primeiros componentes para nossos telespectadores seria memorizar as escrituras e materiais espirituais, para que se tornassem parte integrante de suas vidas. Um senhor idoso me ligou e disse o seguinte: eu sou um empresário bastante atarefado. Não estou em casa com frequência. Amo o Senhor de todo o meu coração. As exigências do negócio, na minha opinião, são demasiado grandes para que eu consiga desenvolver uma relação com o Senhor. Que eu, assim como você, como li no seu livro, ele diz: quero ter o tipo de relacionamento com o Senhor que você tem. E que suas orações estão sendo respondidas de forma tão bonita em favor de outras pessoas. E ele disse: o que devo fazer? No momento, passo 1 hora por dia lendo a palavra de Deus e o espírito de profecia, além de materiais inspiradores. Ele pergunta: devo fazer durar 2 horas? Estou disposto a fazer isso, disse ele, o que chamamos de sacrifício. Eu teria que abrir mão de outra coisa. Ele vendendo algumas de suas empresas. Ele disse: preciso saber o que fazer. Eu disse: Senhor. E veja bem, eu sempre pergunto ao Senhor quando ele me faz essas perguntas. Eu digo: Senhor Deus, tu és o doador da vida. O Senhor é a própria sabedoria. É a única pessoa capaz de abençoar minha mente com a capacidade de responder a este homem corretamente. E foi aí que esse pensamento me veio à mente. Eu disse: meu caro Senhor, não dedique uma quantidade maior de tempo lendo os livros de boa qualidade do que gasta agora. Pois não é a quantidade no mundo físico, não é simplesmente a quantidade de comida que você ingere que lhe proporciona benefícios reais ao seu organismo. É aquilo que você consegue digerir.
Em outras palavras, fala sobre a qualidade. Eu expliquei para ele que, se você memorizar a palavra de Deus, comece com versículos que realmente significam muito para você. E especialmente sobre Cristo e seu ministério na terra. E familiarize-se com o seu Criador. E diga a ele que você quer se aproximar, ter um relacionamento mais próximo com ele. E que você realmente deseja isso, a qualquer custo, e ele vai te guiar pelo poder do seu Espírito. E o homem ficou impressionado e também me escreveu cartas de várias páginas. E agora ele diz: minha vida mudou completamente. Antes de tudo, eu sugiro a todas as pessoas que me perguntam: como posso melhorar minha caminhada cristã com o Senhor? Já faz muito tempo que tenho feito isso, há vários anos. Eu digo constantemente às pessoas: você precisa fazer o caminho que vai do pretório de Pilatos ao Gólgota todos os dias em espírito. E contemplar o que precisa estar presente ali. Para a sua salvação, para a nossa salvação. Então sugiro que você leia o capítulo 27 de Mateus, dos versículos 24 ao 54, que são 30 versículos. Leva apenas 4 minutos e meio para lê-los devagar. Todos os dias. Estou fazendo isso pela graça de Deus. Tenho feito isso por muitos anos. O segundo fator-chave, o segundo ingrediente em um ministério de oração intercessora bem-sucedido é passar tempo aos pés da cruz todos os dias. Sim, com certeza. O Espírito de Deus abençoará sua mente. Você entenderá melhor o plano da redenção. O Espírito de Deus lhe dará visões, por assim dizer, da grandeza do amor de Deus pela humanidade caída. Você entenderá melhor que estamos na linha do inimigo e que o querubim caído e seus associados espirituais estão determinados a destruir o povo amado de Deus. E você entenderá muitas coisas que nunca entendeu antes. Um homem me ligou e disse: eu falei com você há 1 ano. O livro sobre o poder da oração intercessora está publicado há 1 ano e meio. Ele disse: quero que você saiba que sou um homem mudado. E eu fui o Tribunal de Pilatos ao Gólgota mais de 300 vezes agora. Em outras palavras, são 365 dias por ano, certo? E ele diz: sou uma pessoa transformada e estou andando com o Senhor. E minhas orações estão sendo abençoadas na vida de outras pessoas que estão sendo transformadas. E ele disse: não há nada tão gratificante. Ele diz: estou nos meus 60 anos. Eu gostaria diante do Senhor de ter tido a ajuda que você me deu, a orientação que você me deu há 40 anos. Eu digo: Deus te abençoe, meu amigo. Você está no caminho certo. A chave fundamental para o poder que trará um ministério de oração plenamente bem-sucedido está, na verdade, em cultivarmos um relacionamento muito mais íntimo e profundo com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Então, ao longo dos anos, eu não tinha tempo nem para ficar de joelhos por 1 hora, quando eu era gerente de vendas de uma divisão, viajando por 8 estados, com pessoas fazendo listas telefônicas. Eu estava orando, conversando com o Senhor enquanto dirigia pela estrada, entende? Entre uma ligação e outra. E eu vi o Senhor abençoar a vida de tantas pessoas por tantas décadas. E tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Roger, e quanto se alguém está escondendo algum tipo de pecado em sua vida, isso é uma impedância? Estou muito feliz por você ter chamado minha atenção para nós, porque eu quero dizer às pessoas: não tente receber as ricas bênçãos de Deus em sua vida, a menos que você possa dizer ao Senhor: Senhor, qualquer pessoa que tenha me ofendido ao longo dos anos, que tenha me magoado, ou que eu não goste ou odeie, porque algumas pessoas acabam sendo odiadas. Senhor, eu quero que o Senhor me dê força e graça para perdoar essas pessoas. Nós não temos isso em nós. Isso não está em nós. Nosso coração humano caído não tem a força nem a graça para perdoar os outros. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor me capacite a perdoar todas as pessoas que me prejudicaram, para que o Senhor possa me perdoar. Todas as minhas falhas, todos os meus erros ao longo dos anos, totalmente. E vou te dizer uma coisa: quando isso acontece na vida de uma pessoa, quando você se esforça por esse tipo de ajuda na sua caminhada cristã, o Senhor faz coisas maravilhosas por você. E estou recebendo cartas em que as pessoas me dizem: Senhor Morneau, estamos sendo abençoados em nosso lar de tantas maneiras preciosas e maravilhosas.
E as pessoas têm me feito elogios tão bonitos que eu não mereço. E eu disse: toda a glória é para o Senhor Jesus. Uma senhora me escreveu e disse: eu lhe escrevi há 6 meses. E se você se lembra, eu disse: sim, eu me lembro. Ela me disse exatamente o seu nome. Ela havia me escrito e disse: é com o coração pesado que estou lhe escrevendo esta carta. E ela continuou explicando detalhadamente como ela e o seu próprio marido, por vários e longos anos, conseguiram criar os seus filhos, o filho de 20 anos e a filha que já tinha 18, garantindo que eles tivessem acesso a tudo o que era necessário na vida, e os enviando para as melhores escolas, as instituições de ensino mais avançadas e prestigiadas. E agora que eles querem sair para o mundo, parece que não têm nenhum respeito por nós. E eles estão nos agredindo de forma verbal constante, especialmente a nossa filha, e nos dizem abertamente que somos apenas tolos. Sem dúvida, a família está sob ataque hoje em dia. Ela disse: nossa família está se desfazendo. Não vai demorar muito para que algo terrível aconteça, porque nosso filho está se envolvendo com a turma errada. Ela disse: membros de outras famílias que na verdade já estiveram ligados a um grupo de pessoas já foram presos. E sabe, nunca houve ninguém do meu lado ou do lado do meu marido que tenha estado na prisão. E o que você disse para ela? Bem, eu escrevi de volta para a senhora uma carta de 5 páginas. E eu cheguei a dizer para ela: senhora, você vai ter que fazer orações realmente muito especiais por todas essas pessoas. Quero mencionar algo relevante aqui, que não poderei aprofundar porque o tempo é curto. Ela me disse: nossos corações estão partidos, estávamos sangrando, por assim dizer. E meu marido, ela disse, me contou que não seria preciso muito para ele tirar a própria vida. Muito mais angústias, perplexidades. Ela estava em uma situação absolutamente terrível. E eu disse para ela, escrevi uma resposta de volta e falei: agora você vai ter que compreender muito bem uma coisa. Em nossa natureza caída, existem 3 forças distintas que estão continuamente em guerra contra a nossa espiritualidade, nossa vida espiritual. São elas: o poder do pecado, o poder da morte e o poder da separação de Deus. Esta última consiste em desconfiança de Deus e incredulidade. Você pode questionar isso não apenas por mim, mas aceite a palavra do Senhor Jesus, e eu vou falar sobre o poder do pecado. Em Marcos, capítulo 7, Jesus disse: de dentro do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, orgulho, insensatez. O Senhor disse: todas essas coisas estão no coração humano caído e contaminam o homem. E eu expliquei para ela: suplicar diante do Pai e diante de Jesus, o sangue divino de Cristo, os méritos daquele sangue sagrado de Cristo que foi derramado no madeiro do Calvário, na cruz, que ela irá pedir, porque essas crianças não vão pedir ao Senhor para perdoar seus pecados. Elas não querem mais nada com o Senhor, para que ela e o marido venham diante do Senhor e supliquem para que os méritos do sangue divino sejam aplicados aos filhos, para que suas iniquidades sejam lavadas em seus pecados. E que o Espírito de Deus possa envolvê-los com uma atmosfera espiritual de luz e paz, independentemente de como eles se sintam a respeito disso. Não é isso que a oração intercessória é? Oração intercessória, sim, no sentido mais pleno da palavra, entende? E o que aconteceu? O que aconteceu? Ela me escreveu alguns meses depois. Ela não me escreveu imediatamente porque sentiu que era bom demais para ser verdade. E ela disse: deixe-me esperar mais algumas semanas. E ela esperou alguns meses e me escreveu. E ela disse: nossa casa está totalmente diferente do que era há 6 meses, ou, sei lá, 5 meses atrás. Ela nos contou o seguinte: a nossa filha veio até nós numa sexta-feira à noite, naquele horário em que ela sempre tinha o costume de sair com o filho, sabe? E aproveitar a vida e voltar para casa bêbada, como é comum na idade deles. É muito triste, ela disse, mas nós abrimos o sábado e ficamos maravilhados e surpresos quando a nossa filha desceu do andar de cima com a Bíblia Sagrada em suas mãos. E ela nos disse: mãe, pai,
eu gostaria de me juntar a vocês agora para a abertura do sábado. Ela disse que ficou sem reação. Ficamos tão atônitos, e ela disse, eu gostaria que vocês me dessem alguns minutos. Quero conversar com vocês, mãe e pai. Quero explicar uma coisa. E ela disse, sabe, eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida. Mas a rebeldia que eu tinha, o ódio por vocês, eu tinha ódio de vocês, mãe e pai. Quero que vocês me perdoem, eu odiei vocês com amargura. Eu pensava, que coisa terrível ter sido criada em um lar adventista do 7º dia. Sabe, você não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Então ela falou sobre como todo o amor pelas coisas más que ela fazia havia desaparecido. Ela disse, eu não consigo mais fazer essas coisas. Eu não consigo mais ser livre comigo mesma. Não, eu quero viver para Jesus. Então, o que você está dizendo é que, de alguma forma, as orações de uma pessoa em favor de outra pessoa fazem com que as forças invisíveis no grande conflito possam agir de maneira mais direta. Tenho absoluta certeza disso do que vou lhe dizer agora por tudo o que eu ouvi. Os sacerdotes espíritas falavam detalhadamente sobre o grande mestre Satanás e seus anjos, que são chamados por muitos de outros deuses, e como eles agem constantemente contra o Senhor e contra o seu povo, como você bem deve imaginar, apesar da rebelião dele, e como as forças do bem, na verdade, estão sendo impedidas de ajudar as pessoas aqui em toda a face deste planeta Terra. A menos que a pessoa que está em profunda aflição e necessidade clame a Deus e suplique pelo sangue de Jesus Cristo. Você já viu alguém orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus, suplicando por bênçãos divinas e proteção, pedindo para fazer isso ou aquilo? Essas orações não têm valor algum. É preciso suplicar pelo mérito do sangue divino derramado no Calvário. Se você não suplica pelos méritos do sangue precioso, os espíritos riem de você. Você está gastando, você está, sabe? Está falando? Palavras que não vão trazer nenhum benefício. Mas eu concluí a partir da minha experiência com o sobrenatural. Que quando você se ajoelha e você suplica pelos méritos do sangue divino por alguém e pede para que os méritos do sangue de Cristo sejam aplicados a essa pessoa e que seus pecados e iniquidades sejam lavados, o Senhor é capaz, de acordo com as regras do conflito, após a queda do homem, nessa grande controvérsia entre as forças do bem e do mal, o Senhor é capaz de agir e dizer, ei, afastem-se. Os anjos do Senhor podem agir e o Espírito de Deus entra em ação e é capaz de sustentar e cercar com a atmosfera espiritual, luz e paz. Agora, isso é algo que eu pratico há muitas décadas. Eu me alegrei. Ao longo dos anos, orando pelos ímpios e pelos perversos. Essa é a minha especialidade. Eu amo isso. Deus jamais tira a liberdade de escolha. Ele afasta as forças do mal que podem te prender. É o que você diz. Sim, agora eu vou te contar algo sobre outro problema que surge. Um homem me ligou e disse, eu não acho que o seu jeito de orar seja tão bom assim. Não fez diferença nenhuma para mim ou para as pessoas por quem orei. Eu disse, sério? Não, eu disse, me conte um pouco sobre isso. E eu lhe fiz algumas perguntas. Você está lendo a experiência da crucificação em Mateus, do versículo 24 ao 54? Eu fiz isso por 2 semanas. Não fez absolutamente nada por mim. Eu disse, irmão, você precisa de uma cirurgia espiritual. O Senhor precisa recriar a sua mente. E eu expliquei para ele e disse, na queda do homem, nós perdemos a capacidade espiritual. Temos capacidade física, capacidade mental e uma capacidade espiritual que nossos primeiros pais possuíam. Essa capacidade era, digamos, belamente apta para compreender a bondade, a graça e o poder de Deus. Após a queda, a rebelião entrou no coração do homem e a desconfiança de Deus e a incredulidade se instalaram. E isso está sempre nos puxando para baixo, nos arrastando, e é isso que você está sofrendo, Senhor. E vou lhe dizer uma coisa, ajoelhe-se e suplique pelos méritos do sangue de Cristo, confessando sua atitude não cristã em relação a Deus, por ele não estar respondendo às suas orações. Por causa do fato de que não funciona, meu sistema não funciona. Eu disse, amigo, você como o Senhor, pelo poder do Espírito de vida em Cristo Jesus, Romanos 8:2.
Que ele abençoe e recrie sua capacidade espiritual, e eu irei até o equivalente do que nossos primeiros pais tinham antes da queda do homem. Eu disse, você está aí? Houve um completo silêncio. Você está aí? Sim. Agora eu disse, escute, tenho mais algumas coisas para fazer. E toquei em mais 3 pontos sobre isso. E continuei perguntando, você está aí? Ele disse, sim. E então ele me disse, eu sou um homem muito perverso. E começou a chorar muito ao telefone. Ele disse o seguinte, eu estive completamente errado. Eu preciso ser recriado todos os dias. Eu disse, agora você está entendendo, amigo. Agora você está entendendo. Eu disse, você vai aos pés da cruz e vai diante do nosso Pai Celestial e suplica isso, o ministro do precioso sangue, que você é indigno, indigno de reivindicar, assim como eu sou indigno, mas Cristo é digno. Eu dei a ele um verdadeiro sermão. Agora, foi assim, eu nunca faço coisas assim com as pessoas, mas esse homem me tocou, mexeu comigo. E eu disse, espere um minuto, você não vai desligar o telefone assim. A experiência cristã desse homem foi revivida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Estou orando, ele diz, para que o poder do Espírito de vida em Cristo Jesus, como você me disse, Roger, abençoe minha mente e cure todo o dano que foi causado pelo mal e pela maldade na minha natureza. E de viver uma vida que nunca foi realmente consagrada a Deus, julgando os outros. Eu era um encrenqueiro na igreja. Eu era um encrenqueiro no trabalho. Eu sou, ele diz, um homem perverso no coração. E pela graça de Deus, ele diz, nós vamos trabalhar nesse problema até que eu me torne semelhante a Cristo. Eu disse, Deus te abençoe. E louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Sabe o que eu fico dizendo? Glória a Deus nas alturas. Sempre que me contam sobre as coisas maravilhosas que estão acontecendo, glória a Deus, irmã ou irmão. Você tem, eu acredito que você me disse, cerca de 600 pessoas na sua lista de oração pelas quais você ora todos os dias de forma intercessora. Você as apresenta diante do Pai e suplica os méritos do sangue de Cristo por elas. Esse é o seu objetivo. Agora, eu não consigo cobrir todo mundo todos os dias. Isso me tomaria horas. Mas eu tenho o que chamo de realmente doentes espiritualmente que precisam estar na unidade de terapia intensiva de Cristo Jesus, sabe, por um período de tempo. À medida que casos graves surgem e as cartas chegam, vou incluindo os nomes e as diversas necessidades. E aí no sábado eu reviso todos eles um por um com bastante calma. Apresenta os méritos do sangue de Cristo por essas pessoas. E o seu objetivo, se eu entendi corretamente, é ver muitos milhares de outros cristãos assumindo esse ministério de oração intercessora. O que aconteceria nos últimos momentos do nosso tempo juntos? O que aconteceria? Se muitos milhares de nossos dedicados cristãos adventistas decidissem assumir fielmente um ministério de oração intercessora em favor dos não salvos em todos os lugares deste mundo. Se eles suplicassem para que o mérito do sangue de Cristo fosse aplicado a essas pessoas, é preciso entender isso claramente. E se você orasse pelo poder do Espírito Santo, pelo qual o pecado pode ser resistido e vencido, página 671 de O Desejado de Todas as Nações. O pecado só pode ser resistido e vencido pela poderosa atuação da terceira pessoa da divindade. Isso é muito claro, e a Bíblia confirma isso. Se milhares de pessoas, e eu acredito que serão milhões do povo de Deus que guarda os mandamentos, em breve, pois vivemos muito próximos do fim da história, o fizerem, eles vão adotar para si um ministério de oração. O apóstolo Paulo diz, exorto, pois, antes de tudo, que se façam orações, súplicas e intercessões por todos os homens. Ele diz que isso deve ser feito, sejam eles governadores, reis ou autoridades. O Senhor abençoa e transforma a vida das pessoas. Isso poderia ter um grande impacto em nosso mundo, não poderia? Vai ter. Eu acredito que o fiel e amado povo de Deus, esse profundo derramamento do Espírito Santo, pelo qual temos tanto esperado, precisa acontecer primeiro em nossa vida fervorosa de oração, antes mesmo que ele possa se manifestar em qualquer outro lugar, trazendo, enfim, a verdadeira conversão para o coração dos ímpios. Sim. Roger, para encerrar, haverá muitas pessoas assistindo a esta gravação que terão um anseio em seu coração.
de iniciar um ministério de oração, de fazer com que suas orações vão além do teto. Para encerrar, mas eu queria saber se você poderia fazer uma breve oração por aquela pessoa que está na nossa audiência agora. Você poderia fazer isso? Nosso Pai que estás nos céus, tu, grande monarca das galáxias e dos antigos dias, nós viemos à tua presença. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória, que em seu grande amor por ti e pela humanidade caída, deixou os átrios da glória e desceu até os abatidos pelo inimigo e derramou seu precioso sangue no Calvário. E por isso, Senhor, somos gratos e viemos à tua presença, Pai. Estamos aqui para orar fervorosamente pela graça do Espírito Santo, para que ele possa ministrar a todos nós as graças da redenção e também aqueles, Senhor, por quem agora oramos e pedimos e cremos, Pai, que bem aqui, qualquer um que ouça esta pequena conversa espiritual que tivemos e que deseje sinceramente andar com Jesus, que eu possa, Senhor Deus, ministrar a essa pessoa e a centenas de milhões de outros a graça da redenção, para que muito em breve possamos contemplar nosso Senhor vindo nas nuvens do céu com todo o poder e grande glória. Em nome do querido e amado Jesus, nós oramos. Amém.